Senhores alunos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro da nossa disciplina de Direito Constitucional 2, ministrada aos alunos do terceiro período do curso de Direito da Faculdade Evangélica Raízes. Sejam muito bem-vindos, aguardo a presença de vocês aqui para que eu possa começar com as orientações desta noite. Boa noite, Felipe James. Até agora que eu vi entrando, Felipe, Kaique. Acho que sim, né? Boa noite, Kaique. Reconheci aqui. Beleza. Olha só. Para vocês que já chegaram, me dê um feedback aqui, por favor, se vocês conseguiram acessar o AVA e baixar lá o material para a aula de hoje. Aula 11, semana 11. Por favor, me dê esse feedback aqui, por gentileza, porque eu vi no grupo da coordenação que vários professores não conseguiram acessar o AVA agora durante o dia. Eu não sei porque eu já tinha postado o material. Boa noite, Elton. Eu já tinha postado o material, então não percebi essa instabilidade do AVA hoje. Aí eu quero saber de vocês se vocês conseguiram ou não. Olha só, conseguiu, Felipe? Beleza. O que eu vou fazer também agora? Para aqueles alunos que estão incapacitados, beleza, João Henrique, que bom que conseguiu pegar o material. Os alunos que não conseguem acompanharem pelo Facebook, né, eu vou mandar aqui na página de vocês aqui o link da reunião no Zoom, tá bom? Que isso, Felipe? Olha só, exatamente, Elton. Que bom, Thaís, obrigado, viu? Então, olha só, eu vou abrir uma reunião no Zoom e vou enviar aqui para vocês um link aqui na nossa live para vocês mandarem essa reunião, o link da reunião do Zoom lá no grupo do WhatsApp da turma de vocês, tá certo? Para aqueles alunos que não conseguem acessar aqui a plataforma do Facebook. Só um instante, tá bom? Tenha um pouquinho de paciência. Enquanto isso, você que acessou aqui a nossa live, já vá lá no AVA, lá no campo do fórum, aula 11, semana 11, e registre lá a sua frequência, tá bom? Deixe lá registrada a sua frequência, professor. Aquele mesmo esqueminha, professor, material baixado, estou assistindo sua live. Tem mais gente que entrou aqui e não me cumprimentou ainda. Ana Kelly, boa noite. Estou só organizando as salas de aula aqui para a gente começar, tá bom? Para quem já está aqui e ainda não baixou o material, baixe lá o material. O título da aula de hoje é Advocacia Privada, certo? E nós vamos tratar aí sobre essa profissão que muitos almejam aí ao final do curso, principalmente a aprovação no exame de ordem. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, certo? Boa noite, Amanda. Então, olha só, vou mandar para vocês aqui o link da reunião do Zoom. Boa noite, Cauê. Engraçado, a Amanda chega e o Cauê chega. Ou o Cauê chega e a Amanda chega. A sintonia. Só um instante que eu vou mandar para vocês aqui. Pessoal, olha só, enquanto isso, boa noite, Eduardo. Olha só, orientações. Nós temos essa semana, espera só um pouquinho, vou mandar aqui agora para vocês o link para mandarem lá para o Zoom, por favor, Felipe James, ou para o Zoom não, para o grupo do WhatsApp da turma. Esse link que eu mandei aqui agora, por favor, compartilhem lá no grupo da turma, tá bom? Para quem quiser me chamar lá pelo Zoom, certo? Boa noite, Manu. Olha só, orientações então da nossa jornada aí acadêmica. O que vai acontecer? Essa semana é a penúltima semana de aula, certo? Da nossa disciplina. Na semana que vem, nós temos aula de novo, na quinta-feira. Na outra semana, na quinta-feira, é feriado, né? Dia 11 de junho, certo? Então, olha só, hoje é 28. Depois, a outra semana, dia 4 de junho, nós temos aula. Na outra semana vai ser 11 de junho. 11 de junho é feriado. Então vocês terão a participação aí na jornada jurídica nos outros dias, dia 8, dia 9 e dia 10.
depois vai chegar aí nas redes sociais a publicação das orientações de como será a jornada jurídica, tá? Já temos definidos os palestrantes, temos um palestrante de Portugal, um juiz de direito do Pernambuco, uma palestrante, se não me engano, de São Paulo e um professor da Univangélica do curso de Direito, certo? Mas depois vocês receberão todos esses detalhes. E aí, pessoal, então dia 11 nós não temos aula por ser feriado, né? A semana da jornada jurídica, e na semana seguinte boa noite, José Carlos, Tainara. E na semana seguinte, pessoal, boa noite, Márcio. Na semana seguinte é a semana da terceira VA, beleza? Professor, qual o conteúdo que vai ser cobrado na terceira VA? Tão somente o conteúdo da aula de hoje e o da aula da semana que vem, certo? Então, pouco conteúdo aí para a nossa prova de terceira VA. Se porventura vocês me virem com a visão assim, ó, olhando para cima, é que eu estou me comunicando com o pessoal que está na plataforma do Zoom, certo? Mas nem por isso a gente vai perder a qualidade aqui da nossa live. Boa noite, Águida, mineira, seja bem-vinda. Olha só, então vamos abrir o material, por gentileza. Tópico da aula de hoje, advocacia privada, certo? Boa noite, Campo Limpo, seja bem-vindo. Vamos lá então? Posso começar a ministração para a gente não perder mais tempo? Já se passaram 8 minutos aqui da... Pronto. Tudo ok aqui para o nosso conteúdo. Vamos lá? Vamos lá, o que diz a Constituição Federal, finalzinho aí. Que bom, Matheus. Boa noite, Tatiane. Começando agora, Tati, chegou a tempo. Beleza? Então vamos lá, olha só. Finalzinho da primeira lauda aí do nosso material. O que diz a Constituição Federal sobre a advocacia? Certo? Só visualizando aqui se alguém me chama no Zoom. Vamos lá. Na sua essência, acompanhe comigo a leitura aí, quem puder. A advocacia privada é exercida por um profissional liberal que é contratado por um cliente ou empregado por pessoas jurídicas de direito privado. Então, o advogado pode atuar de forma autônoma, abrindo seu escritório, ou em sociedade de advocacia, certo? Que essa sociedade é registrada na OAB, diferente de uma sociedade comercial, uma sociedade empresária, que é registrada na JUSEG. Uma sociedade de advogados ela é registrada no Conselho da Ordem, certo? Na Ordem dos Advogados do Brasil, no Conselho de Classe dos Advogados. Então, o advogado pode ser autônomo, ou ele pode trabalhar para o departamento jurídico de alguma empresa, de alguma pessoa jurídica. Embora seja uma atividade de difícil conceituação, cumpre salientar pelo menos 2 critérios por meio dos quais é possível compreender que consiste a advocacia privada: o critério formal e o critério material. Então, pessoal, nós não estamos falando de um defensor público, certo? Que é aquele advogado concursado. Nós não estamos falando de um defensor dativo, tá? Nomeado pelo juiz. Não estamos falando de um curador especial nomeado pelo juiz. A figura que nós vamos tratar na aula de hoje é tão somente do advogado que advoga no meio privado, certo? O que diz o critério formal sobre esse advogado? Início da lauda 2 aí. Diz respeito aos requisitos que alguém deve satisfazer para exercer regularmente a advocacia privada. E o critério material trata especificamente das funções exercidas pelo advogado no contexto da nossa sociedade. Portanto, do ponto de vista formal, quais são os critérios? Para que alguém possa ser advogado, deve cumprir uma série de requisitos. Em primeiro lugar, diploma de bacharel em Direito. É a única formação que permite o exercício da advocacia. Em segundo lugar, a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, pela realidade hoje que nós temos da OAB, boa noite Tairine, boa noite Júlia. Pela realidade que nós temos hoje da OAB, você pode se inscrever ao processo de exame da Ordem já quando você estiver matriculado
no nono período. Então o que muitos alunos fazem? Eles terminam o oitavo período e já agilizam a sua matrícula para o nono, para aí já poderem participar da primeira prova seguinte aí da OAB, certo? Nós temos 3 provas da ordem por ano, então o que te permite aí uma possibilidade, um lag de pelo menos nessas 3 tentativas dentro de um ano, você ser aprovado, certo? A questão da OAB, você não concorre com ninguém. A OAB não quer fazer um critério classificatório seu. A OAB é tão somente eliminatória. Então você precisa ter aproveitamento de 50% na primeira fase e depois ter aproveitamento de acima de 60% na segunda fase, certo? 60% da prova da segunda fase para aprovação. Perdão, se não me engano o critério ainda é esse dos 60%. Na minha época, quando eu fiz, era 60%. Só um instante, o que eu vou conferir agora no site da UAB? 60%, beleza? Então, segue a regra aí, certo? Boa noite, Rosana. Então, olha só, seguindo. Agora, quando a gente fala em critério formal, são as formalidades que a pessoa precisa cumprir para poder exercer a função de advogado. Então a primeira é ser bacharel em Direito e a segunda a aprovação na Ordem dos Advogados do Brasil e a inscrição. Agora o critério material. O critério material diz respeito a quê? As funções que ele exerce enquanto advogado. O que nós temos aí? Primeiro tópico, no aspecto processual, ele precisa ter capacidade postulatória, podendo representar o jurisdicionado em juízo. Uma coisa que vocês vão aprender lá em processo civil é que em relação à parte ela vai atuar num processo tendo capacidade de ser parte e ela precisa também ter capacidade de estar em juízo. Guardem isso, tão somente essa informação, porque a minúcia disso vocês vão aprender lá em processo civil. Então ela precisa ter capacidade de ser parte e capacidade de estar em juízo. Uma coisa que a parte não tem é a capacidade de pedir em juízo. Por quê? Essa capacidade de pedir ao juízo, ela é conferida ao advogado, que é justamente essa capacidade que está no primeiro tópico aí da segunda lauda. É a capacidade postulatória. É a capacidade que o advogado tem, pela lei, de se voltar ao poder judiciário e suplicar em nome de alguém. Aí, para alguém que já está lá na frente estudando processo civil, vai falar, professor, mas a gente sabe que em alguns casos o próprio jurisdicionado, a própria pessoa que quer se socorrer do judiciário, pode chegar lá e pedir. Pode, mas é exceção, tá? Vamos aprender exceção lá no 5º período. Por enquanto, fiquemos com a regra. A capacidade postulatória é pertencente ao advogado. É ele que tem legitimidade para chegar em juízo e pedir em nome de alguém. Inclusive, o advogado pode pedir em nome próprio. Por quê? O advogado também pode ser objeto de uma cobrança, certo? Aí na via judicial, alguém entrou com uma ação de cobrança contra o João Vitor, que é advogado. O João Vitor, advogado, elabora a sua defesa e não precisa de ninguém para assinar por ele, porque ele mesmo é advogado. Então o advogado pode atuar defendendo o interesse de outro e não precisa constituir advogado para defender os seus próprios interesses. Ele pode fazer por si só, certo? Depois, no aspecto negocial, o advogado é apto a mediar, valendo-se de técnicas de conciliação, conflitos de ordem jurídica entre membros da sociedade. Olha só, a grande tendência do ordenamento jurídico vigente é que as partes se utilizem do processo para pacificação social. Eu, autor, ou eu, réu, quero me utilizar do processo não para um ter vantagem em cima do outro. Eu quero usar o processo para que ambos, autor e réu, cheguem a uma solução definitiva para o caso concreto. E aí vai caber aos advogados das partes se utilizarem desse aspecto negocial para colocarem fim aos conflitos de interesse, certo? É ter a lábia,
é ter a sabedoria de como conduzir uma negociação, é saber que para se chegar a um resultado de acordo, o seu cliente precisa ceder, o cliente da outra parte precisa ceder um pouco. Porque enquanto as duas partes sustentarem firmemente a sua posição, não, esse aqui é o direito do meu cliente, eu não vou ceder em nada, com muita dificuldade nós vamos chegar a um acordo. Então a tendência é caminharmos para uma solução de conflito. Para isso, eu, advogado de uma parte, devo estar ciente de que o meu cliente vai precisar ceder um pouco, à medida em que o cliente da parte adversa também precisará ceder, justamente para que a gente possa chegar a uma solução amigável do conflito, tá bom? Então, para quem chegou agora, boa noite Elias, boa noite Eli, buenas noites Pablo. O Pablo ontem me abordou falando, professor, não tem live hoje não, estou aqui esperando. Eu falei, Pablo, a sua aula é amanhã, quinta-feira. Beleza? Deixa eu ver se tem alguém me chamando no Zoom aqui. Ninguém. Então, a gente segue. Para quem chegou agora, a gente está na segunda lauda, viu? Do nosso material. É o terceiro tópico aí, o terceiro asterisco, no seu aspecto auxiliar. O advogado realiza atividade de consultoria ou assessoria jurídica. Pessoal, olha só, muita gente questiona a cobrança de consultoria ou assessoria jurídica. Grandes escritórios se utilizam dessa prática. Por quê? Imagine, um grande escritório tem várias demandas já para cuidar, e aí chega alguém lá tão somente para fazer uma consulta. Esse profissional, advogado autônomo, ele vai parar de trabalhar com aquela pilha de processos que ele já tem de clientes antigos e que honram os honorários dele mensalmente, para parar o tempo e dar ouvidos para alguém que chega lá para contar uma historinha, e para isso ele não vai cobrar nada? É lógico que para dar uma assessoria ou uma consultoria, esse advogado vai fazer isso, ele vai cobrar. Por quê? É o tempo dele que está sendo gasto. E mais, o que muitas vezes acontece? Esse advogado de renome, que já advoga há um bom tempo, que tem um bom nome na praça, se ele não cobrasse, ele entregaria o serviço de graça, de mão beijada, para um outro profissional. Por quê? Ele se depararia com o cliente, deixa eu fazer o cliente aqui, ele se depararia com o cliente narraria para ele toda a circunstância de fato, ele traria toda a questão jurídica, explicando para o cliente como que a coisa se resolve, aí ele fala o preço dele, o cliente acha caro, vira as costas e já chega com tudo pronto para um outro profissional atuar no processo. Então, por isso que grandes escritórios e profissionais autônomos já bem renomados, eles cobram por assessoria e consultoria jurídica. Mas a gente sabe que a vida não é boa assim para todo mundo. E profissionais que começam a advogar, o Matheus de Campo Limpo formou, passou no exame da OAB, abriu o escritório lá em Campo Limpo. Vai chegar uma senhorinha querendo saber sobre pensão por morte do marido dela que faleceu. O Matheus falou, olha, para eu explicar uma coisinha para a senhora, eu vou cobrar R$50. Você acha que se o Matheus cobrar, essa senhora vai pagar? Muito certo que não. Por quê? Do lado do escritório do Matheus, tem o escritório do outro Matheus, tem o escritório do Cauê, tem o escritório da Amanda, tem o escritório do Ayrton, tem o escritório da Melisa, que não cobram para dar consulta. Então, a princípio, advogados em início de carreira não cobram consulta, até para quê? Para que eles possam fazer a sua clientela. Porque você cobrar a consulta é um espanta-cliente. E aí você não vai fazer nunca a sua carteira de clientes. Beleza? Matheus, eu sempre desconfiei que a sua pretensão de fazer direito é para ajudar a sociedade. Certo? Seguindo, no seu aspecto burocrático, o advogado é apto a realizar a fiscalização da regularidade de contratos que regem o registro em algum órgão público. Por quê? Esse aspecto burocrático se aproxima muito desse aspecto auxiliar. O advogado funciona como alguém que, por ser conhecedor jurídico, certo? Por ter noção jurídica, ele consegue orientar alguém quando da necessidade
de se regularizar perante algum órgão público, ou inclusive fiscalizar o trabalho daquele órgão público para saber se está nos ditames da lei, certo? Essa temática creio que seja bem tranquila, a gente vai caminhar bem de boa por esse conteúdo, certo? Continuando, a Constituição Federal dispõe sobre a advocacia privada no contexto das funções essenciais da justiça, ou seja, não tem como a máquina do Poder Judiciário girar sem a presença de um advogado. É pensar numa demanda judicial que, para existir, além da figura do magistrado, além da figura do Ministério Público, o advogado é estritamente necessário e essencial ao processo. Sem ele, não há como se conduzir a demanda judicial. No artigo 133, temos que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Da leitura de tal dispositivo, duas questões são salientes: o princípio da indisponibilidade do advogado, que nós vamos tratar, e o princípio da imunidade material do advogado. Essa expressão imunidade material já é conhecida de nós, certo? A gente vai passar por ela agorinha, mas com a visão agora voltada ao profissional advogado privado, certo? Boa noite, Wendel, e boa noite, Thalita. Princípio da indisponibilidade do advogado. Só um instante. Pronto. Princípio da indisponibilidade ou indispensabilidade do advogado. Obrigado, Felipe. Felipe está ao vivo, sincronia. Foi porque eu parei para beber água, Felipe, por isso que eu errei. Em linhas gerais, o princípio da indispensabilidade do advogado diz respeito à necessidade da figura do advogado para o correto funcionamento e a manutenção da justiça no Estado democrático de direito. Embora todos os membros de uma sociedade tenham para si uma certa noção, ainda intuitiva, do que vem a ser justiça, poucos têm conhecimento suficiente para compreender o funcionamento do direito em termos práticos. Por isso, de ser indispensável a figura do advogado. Vocês vão perceber, talvez alguns de vocês já vivenciam isso por estar um pouco na prática. É comum, quando as pessoas sabem que você faz direito, trazerem para vocês demandas práticas, para vocês apresentarem soluções para os casos concretos. Então, alguém que sabe que você faz direito, vê uma vizinha da sua avó, perguntar como que ela faz para aposentar, vem a empregada que trabalha na casa da sua tia, querendo saber alguma coisa, há uma pessoa que está gestante, querendo tirar uma dúvida sobre licença maternidade, alguém que sofreu algum acidente de trabalho, alguém que está divorciando, alguém que quer casar, alguém que quer adotar. Então, a gente sabe que a população carece de justiça, porque nós estamos todos os dias vivendo todas essas situações aí que eu narrei para vocês. A nossa sociedade se move nessas circunstâncias, nesses casos concretos. Agora, mais do que te consultarem para saber essas coisas, vocês vão se deparar com pessoas que nunca estudaram direito, mas de tanto assistirem telejornais, adquirem um palavreado juridiquês e aí se acham donos da razão e querem dar pitaco em todas as coisas que acontecem no ordenamento jurídico e sustentarem que são autodidatas e que sabem de tudo. E aí fica o seu equilíbrio aí enquanto profissional do direito. Olha, você não vai se mostrar superior a ele, que não precisa disso, certo? Mas no pouco que você falar, com certeza o seu conhecimento já vai convencer aqueles que precisam ser convencidos daquilo que você está disposto a explicar. E mais, quando a sua família, quando os seus amigos, vizinhos começarem a questionar, eles vão ter firmeza naquilo que você responde, conhecendo você já enquanto estudante ou atuante já no mercado profissional enquanto operador do direito. Então você vai caminhar aí por essas duas vertentes, certo? Então, dessa forma, do ponto de vista teórico, torna-se possível inferir que o advogado é alguém que, além da habilitação para exercer tal atividade, também tem conhecimento técnico para representar as partes, defendendo os interesses delas em juízo, de modo que ele é o responsável por conectar os membros particulares da sociedade com o Estado. É isso.
O cliente chega no seu escritório, ele traz para você uma linguagem totalmente coloquial. Ele traz para você a forma como ele conversa no dia a dia. É o goianês, certo? É o sotaque, as expressões goianas, o mineiro, certo? Mas você, enquanto profissional, vai ter que transfigurar a linguagem dele para a linguagem exigida pelo ordenamento jurídico. Então você tem que estar apto a ouvir o seu cliente e transfigurar a linguagem coloquial dele para uma linguagem formal. Porque o Estado juiz atende o pedido dentro da formalidade e não na informalidade do discurso do seu cliente. Então você deverá estar apto a fazer essa transmutação aí, certo? Professor, como que a gente adquire isso? Do primeiro dia de aula. Talvez você tenha ouvido expressões que você nunca ouviu. Mas por quê? Porque não eram expressões do seu cotidiano. O seu cotidiano não te exigia isso. Talvez você nunca tenha falado jurisdição antes de entrar na faculdade, certo? E agora são expressões que fazem parte do seu contexto. Por isso da importância de se fazer um estágio. Por quê? No seu dia a dia, no seu convívio com seus pais, com seus amigos, com seu seio religioso, você muito raramente suscita expressões jurídicas. E o estágio já te joga no universo em que vai ficando normal e auditivo, aqui, audível para você, expressões que são costumeiras do ordenamento jurídico. Por isso eu aconselho e bato na tecla, façam estágio, ainda que não remunerado. Isso melhora muito o seu desenvolvimento acadêmico e vai abrir portas para a sua carreira profissional e vai melhorar em muito a sua assimilação do conteúdo, certo? Prosseguindo. De uma perspectiva prática, a indispensabilidade do advogado deve-se ao fato de que, via de regra, não é possível postular em juízo sem ele. Via de regra. Porque eu falei para vocês, olha, lá em processo civil 1 vocês vão aprender a exceção disso. Quando é que alguém pode por si só postular alguma coisa em juízo? Mas a gente está falando então só de regra. A exceção virá no futuro próximo, tá bom? Se o corona nos permitir. Estou só fechando a plataforma do Zoom aqui porque ninguém me chamou lá, tá bom? Para eu não ter que ficar dando atenção para as duas câmeras. Beleza? Prosseguindo. Esse princípio, no entanto, não é absoluto em nosso ordenamento jurídico, pois existem casos específicos sempre estabelecidos em lei em que ele será dispensável, a figura do advogado. Por exemplo, no caso de impetração de habeas corpus, em alguns casos que estão ligados aos juizados especiais. Lembrando, habeas corpus, direito de ir e vir, tá? Para garantir esse direito de locomoção, mas calma, lá na frente a gente vai aprender essa exceção, tá bom? Próximo princípio, o princípio da imunidade material do advogado. O princípio da imunidade material, minha tela fechou aqui. O princípio da imunidade material, só um instante, pessoal. Olha só, o princípio da imunidade material do advogado diz respeito ao poder que o advogado tem de se manifestar livremente quando estiver no exercício das suas funções. Tal imunidade vem para proteger o advogado de eventuais punições enquanto estiver atuando como tal. Caso contrário, o exercício mesmo da função estaria limitado pela possibilidade de perseguição. Porém, diferentemente do que poderia parecer, também não é considerado absoluto. Nesse contexto, o advogado poderá sofrer sanção por eventuais abusos naquilo que ele extrapolar, que cometer no exercício das suas funções, como, por exemplo, quando viola o código de ética que rege a atividade. Em casos de calúnia, nós já vimos o que é calúnia ou desacato. Quanto a isso,
cabe mencionar um precedente importante do STF. Olha a jurisprudência aqui. A proclamação constitucional da inviolabilidade do advogado, lembra do nosso parlamentar, imunidade material? Parece que está se assemelhando muito a isso, né? Por seus atos e manifestações do exercício da profissão, traduz significativa garantia do exercício pleno dos relevantes encargos cometidos pela ordem jurídica a esse indispensável operador do direito. A garantia da intangibilidade profissional do advogado não se reveste, contudo, de valor absoluto, eis que a cláusula assecuratória dessa especial prerrogativa jurídica encontra limites na lei, consoante dispõe o próprio artigo 133 da Constituição da República. A invocação da imunidade constitucional pressupõe necessariamente o quê? O exercício regular e legítimo da advocacia, de modo que alguém que esteja no exercício irregular da advocacia ou a exercendo de forma não legítima, poderá sofrer a violação, certo? Essa prerrogativa jurídico-constitucional revela-se incompatível com práticas abusivas ou atentatórias à dignidade da profissão ou às normas ético-jurídicas que lhe regem o exercício, certo? Vamos lá, e aí um quadro comparativo, princípios da indispensabilidade e da imunidade. Vamos analisar os dois aí. Ambos estão previstos no artigo 133 da Constituição. O da indispensabilidade diz respeito à necessidade da figura do advogado para que haja o correto funcionamento aí da justiça e a manutenção do Estado democrático de direito. E a imunidade diz respeito ao poder que ele tem de se manifestar livremente no exercício das suas funções, mas, reparem, ambos princípios não são absolutos, porque tem exceção. Ele poderá ser dispensado em alguns casos e ele poderá responder em algumas sanções se abusar dessa imunidade, certo? Então, tem algumas exceções aí. Prosseguindo. Estatuto da Advocacia. Tá assim, além de ser regulada, tá? É além de ser regulada no artigo 133 da Constituição, a advocacia privada também é regulada pela Lei Federal 8.906 de 1994, comumente chamada de Estatuto da Advocacia, bem como pelo Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, pelo Código de Ética e Disciplina e pelos provimentos do Conselho Federal da OAB. Então, para um advogado bem atuar, ele precisa estar pautado nas diretrizes estabelecidas por todo esse ordenamento aí. Constituição, o Estatuto da Advocacia, o Regulamento Geral do Estatuto, o da OAB, o Código de Ética e os provimentos do nosso Conselho Federal. Entre eles, o que possui mais informações é, sem dúvidas, o Estatuto da Advocacia. Assim, cumpre tecer alguns comentários acerca do Estatuto. De um ponto de vista estrutural, o dispositivo legal em questão, o Estatuto, ele se divide em três partes. Primeira parte é chamada de da Advocacia. Uma série de dispositivos legais regulando a profissão da advocacia no nosso ordenamento jurídico. Então, olha só, o Estatuto dividido em três partes. A primeira parte é o título 1, vai tratar o que? Da advocacia, como exercê-la no nosso ordenamento jurídico. Título 2, trata da Ordem dos Advogados do Brasil, e aí traz o que? A estrutura da OAB, a composição, a que ela serve, quais as garantias, e 3, do processo na OAB. A terceira parte diz respeito à forma que os advogados respondem a processos disciplinares dentro do conselho de classe, né? Dentro do conselho do órgão regulador e fiscalizatório da categoria. Então, por isso, o estatuto é fracionado nessas três partes. Ainda do ponto de vista estrutural, nós estamos na lauda 4, certo? 5, né? Perdão. 5. Isso, 5. Ainda do ponto de vista estrutural,
É importante saber que o título 1 do referido dispositivo legal subdivide-se em 9 capítulos. Então, o primeiro título, que trata da advocacia, ele vem fracionado em 9 partes menores. O primeiro trata das atividades próprias do advogado, só advogado pode fazer o que está escrito ali. O segundo, dos direitos do profissional advogado. Terceiro, os requisitos formais para o exercício da advocacia, bacharel em direito, aprovação e inscrição na OAB. Quarto, trata da sociedade dos advogados. Eu falei no comecinho da aula. Sociedade comercial e empresarial é registrada na JUSEG. Sociedade de advogados é registrada na OAB. O quinto trata sobre advogado na condição de empregado, quando ele é inscrito na OAB, mas não advoga por si só. Ele trabalha no departamento jurídico para uma empresa. Ele é contratado advogado do Teuto, por exemplo. Ele só trabalha para o Teuto, certo? Ele cuida de todo o ordenamento jurídico da empresa Teuto, toda a assessoria jurídica para o Teuto. É um exemplo. O sexto, sobre os honorários que o advogado recebe pela prestação dos serviços, que são os honorários contratuais. Não são aqueles honorários que o juiz condena lá no finalzinho da sentença. Talvez alguns de vocês já ouviram falar honorários de sucumbência. O que é isso? A gente vai aprender um pouquinho mais para frente. Esse que o Estatuto da Advocacia fala, diz respeito aos honorários que são contratados naquele momento que o cliente vai ao escritório, conta a história para o advogado, beleza, eu vou entrar com a ação para o senhor, está aqui o contrato, o senhor assine e tem o valor aqui dos honorários. É desse honorário contratual que eu estou falando, certo? Próximo. O sétimo trata sobre as incompatibilidades e os impedimentos do advogado. Uma vez eu sendo advogado, qual outra função que eu não posso exercer, certo? Então, caminha por esse lado aí. E o oitavo, sobre a ética do advogado no exercício das suas funções. E, por fim, o nono trata das infrações e das sanções aplicáveis aos advogados, certo? Dito isso, dada a extensão da lei em destaque, é importante destacar alguns pontos selecionados, em especial a propósito das atividades privativas do advogado, bem como de algumas das prerrogativas ou direitos da profissão. Vamos lá. Atividades privativas do advogado, ou seja, só o advogado pode exercer. Artigo 1º. A postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Então, engenheiro não pode, o arquiteto não pode, o dentista não pode. Quem pode? Advogado. O bacharel em direito não pode, ele precisa ser advogado. Pessoal, e façam o exame da OAB. Sabe aquela questão de você estar solteiro e todo mundo te perguntar, e a namoradinha? Você está noivo e perguntar, você vai casar quando? Você teve filho, quando que você vai ter um irmãozinho? É você, bacharel em direito, sem OAB. Todo mundo vai parar um dia para te questionar isso. Formei em direito. Formou? Já tem OAB? Então façam o exame da OAB, tá? Eu caí nessa de quando eu formar, eu sei que eu não quero advogar, é uma carreira que eu acho assim que não combina comigo, eu não quero advogar, não vou fazer OAB. E aí, toda a sociedade te cobra OAB. O que eu fiz? Fui cuidar eu já era servidor público, mas fui cuidar de passar na bendita OAB para atender uma demanda social. E realmente foi para isso, certo? Nunca tive a pretensão de advogar, não estou falando que nunca advogarei, pode ser que lá no futuro eu advogue. Mas com aquela cabeça de recém-formado em direito, não vou fazer OAB não, porque eu não quero advogar. Mas depois a sociedade, a família te cobra e fala, vou fazer e já me livro disso. E é um alívio. Não muda muita coisa na sua vida. Fala, mudou, agora eu tenho OAB, Não, mas pessoal, tira um fardo das suas costas, beleza? O Felipe está falando aqui que eu não preciso porque eu sou fazendeiro. Eu dou aula só para disfarçar, Felipe. Beleza? Então, prosseguindo. 2. As atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas são privativas de advogado. Parágrafo 1º. Não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal, porque qualquer cidadão pode impetrar habeas corpus.
Isso mesmo, Anaquele, a tão sonhada vermelhinha. Parágrafo 2º. Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogados. Olha só, então vamos instituir uma empresa, uma sociedade empresária. Preciso, então, para registro no órgão competente, da assinatura de um advogado. É vedada a divulgação de advocacia em conjunto com outra atividade. Então, beleza, eu tenho lá um açougue, e aí vou lá no meu açougue colocar, olha, precisando de advogado tributarista, ligue para João Vitor. Não, veda-se isso, tá? Eu não posso vincular a divulgação da advocacia com o exercício de outra profissão, tá bom? Como a própria redação do dispositivo legal indica, ao advogado cumpre privativamente a atividade postulatória. O que é atividade postulatória? Pedir ao Estado juiz postular, certo? As atividades de consultoria, assessoria e direção e a atividade de dar visto em ato constitutivo de pessoa jurídica. É o ato de constituição, vai nascer, é o documento que faz nascer formalmente uma pessoa jurídica, certo? Boa noite, Tana. Boa noite, Tana. Seja bem-vinda. Vamos lá. Direitos do advogado. Lauda de número 6 aí do nosso material. Nos artigos 6º e 7º do Estatuto do Advogado, constam uma série de prerrogativas atribuídas ao advogado. A propósito delas, é importante compreender que não se tratam de privilégios, mas, mais especificamente, de ferramentas para que o advogado possa exercer a sua atividade apropriadamente. Nesse contexto, esses direitos vêm para garantir que o advogado seja capaz de defender os interesses do seu cliente de modo independente e autônomo, sem receio de que o Estado possa vir a constrangê-lo ou intimidá-lo de algum modo. Entre os principais direitos atinentes aos advogados, não existe qualquer hierarquia entre advogado e os representantes de outras funções essenciais à justiça, como, por exemplo, magistrados ou membros do MP. Vamos para o texto da lei. Muita gente acha difícil entender isso na prática, mas a lei é essa. Não há hierarquia, nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. As autoridades, os servidores públicos e os serventuários da justiça devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho. Olha só, professor, mas o juiz, numa audiência, ele parece que a posição dele é de destaque em relação aos advogados, em relação ao promotor de justiça. Pessoal, ali o juiz exerce a presidência do ato. É ele que conduz os atos coordenados ali daquele momento circunstancial de audiência. É ele que oportuniza que os advogados das partes falem, que as partes prestem depoimento, que as testemunhas sejam inquiridas, que o promotor de justiça possa falar. Tudo isso fica a cargo do juiz, mas ele tem essa função para presidir o ato da audiência. Não que isso o coloque numa posição de hierarquia sobre o promotor ou sobre os advogados. Todos estão no mesmo nível de igualdade, certo? Também é direito do advogado exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Então, fiz a OAB, passei na OAB no estado de Goiás, a minha inscrição vem lá, OAB GO número tal. Eu posso ter inscrições adicionais em outros estados, mas para isso eu não preciso me submeter a novo exame de ordem, certo? Outro direito importante do advogado consiste na inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, incluindo-se nisso a sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, quando relativa ao exercício da advocacia. Quanto a isso, é importante ressaltar que a inviolabilidade não é absoluta, pois pode ser excetuada em casos de busca e apreensão. Então, olha só,
Lembra quando eu disse na sala de aula do padre? A profissão do padre que ouve confissões, ele não pode ser obrigado a falar em juízo conteúdo da confissão, assim como o advogado. Então não pode ser obrigado a oferecer em juízo informações sigilosas dos seus clientes. Tampouco os dados de registro que ele tem no escritório, por isso da inviolabilidade, a não ser que sofra uma medida judicial de busca e apreensão. E aí o juiz manda apreender o desktop do computador, o CPU, o notebook, o celular, certo? Porque aí foi mediante apreciação judicial e que se determinou a exceção, que é a busca e apreensão. Agora, lauda de número 7. Além desses direitos, é importante que você saiba que o advogado também tem o direito de se comunicar com seu cliente de modo pessoal e reservado, ainda que não possua procuração para tal, quando ele estiver preso ou recolhido em estabelecimento civil ou militar, mesmo nos casos em que o cliente for considerado incomunicável. Atenção! Assunto importantíssimo e vai ser tema de abordagem na nossa jornada jurídica. A gente sabe do princípio da incomunicabilidade das testemunhas numa audiência de instrução e julgamento, certo? Só um gancho aqui para isso que a gente está falando agora. O que isso diz respeito? Quando estamos numa antessala de audiência, as testemunhas não devem se comunicar, certo? Por quê? Pode ser que o que elas conversarem ali na antessala vai interferir no que aquela testemunha espontaneamente falaria em audiência. Então, prima-se pela incomunicabilidade das testemunhas, né, naquela antessala ali da audiência. E agora, com essa nova modalidade, audiências virtuais, né, elas já vinham acontecendo, mas agora tomaram grandes proporções por causa do coronavírus. Como fica garantido esse princípio da incomunicabilidade das testemunhas? A testemunha pode estar aqui, depondo para o juiz, olhando para a webcam que está aqui em cima, e pode estar aqui, quando ela traz um olhar para o outro lado, ela leu aqui no iPad, ou ela leu na tela de um celular, algo que alguém mandou para ela no WhatsApp, que diz respeito ao teor do que o juiz está perguntando. Essa pessoa também está aqui do lado acompanhando, não pode falar, mas pode digitar. E aí? Então, nós vamos entender essa incomunicabilidade das testemunhas nesse momento da pandemia. Como que a gente garante o cumprimento desses princípios diante dessa nova realidade circunstancial, certo? Então, olha só, nesse caso do preso, o advogado tem o direito de estar com ele pessoalmente e reservado. Ah, mas é um preso incomunicável. Tem que se garantir ao advogado, ainda que esse preso não tenha otorgado procuração para esse advogado, não tenha um documento que comprove que eu, preso, constituí o Felipe James como meu advogado, para mostrar lá para o diretor do presídio. Não tem esse documento ainda. Se ele não pode conversar com advogado nenhum ainda, como que ele otorgou procuração para o Felipe James? Então, mesmo não tendo documento, eu, enquanto preso, tenho esse direito, e esse advogado tem o direito de ter o diálogo comigo, para depois desse diálogo surgir então a constituição da procuração, certo? Prosseguindo. Outro direito atribuível ao advogado diz respeito à necessidade da presença de um representante da OAB quando for preso em flagrante por algum motivo ligado ao exercício da advocacia. Temos casos aqui em Anápolis, nos nossos jornais locais, pelos nossos jornais locais noticiados, pelas redes sociais do nosso município, de advogados que foram presos em decorrência de fatores ligados ao exercício da advocacia e foram presos em flagrante. No ato dessa prisão, a polícia precisa se acautelar dessa determinação. É indispensável a presença de um representante da OAB. Então, algum conselheiro da OAB local vá até o local da prisão em flagrante para que naquele ato o advogado esteja acobertado por essa proteção formal de um representante do seu órgão de classe. Tá bom? Além disso,
mesmo nos casos em que a prisão em flagrante não tenha relação com o exercício da advocacia, é necessário que a OAB seja expressamente comunicada. Então, olha só, vou prender um advogado. É em flagrante? É. Tem a ver com o exercício da função dele? Tem. Chama o representante da OAB para presenciar o ato da prisão em flagrante. Vou prender o advogado. É em flagrante? É. A prisão tem a ver com o exercício da função dele de advogado? Não. Então não preciso chamar o representante da OAB, mas uma vez feita a prisão em flagrante, imediatamente eu preciso comunicar à OAB. Certo? Também é direito do advogado ingressar livremente nas salas dos tribunais, nas salas e dependências de audiências, em qualquer recinto ou edifício em que funcione repartição judicial ou outro serviço público em que o advogado deva praticar o ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional. Ah, pessoal, isso já confrontou muito magistrado. Por quê? Portas trancadas de gabinete. E aí fica de um lado a segurança do magistrado, porque a gente sabe que o magistrado, via de regra, é alguém que corre algum risco social, sofre alguma ameaça, e de outro, esse livre exercício, esse livre acesso do advogado, essas repartições públicas que demandam do acesso dele para atender às solicitações dos seus clientes jurisdicionados. Então aí é um tratamento de cordialidade. Respeita-se a proteção ao magistrado e o livre acesso do advogado. Alguns juízes optam por deixar a porta dos gabinetes aberta, mas a grande maioria opta por deixá-la fechada e trancada. Nada custa o advogado chegar, bater na porta, se identificar e pedir para falar com o juiz. Tá bom? Muitos juízes têm o costume de atenderem, deliberadamente os advogados. Alguns solicitam que os assistentes façam uma peneira, Olha, tentem aí por vocês mesmos solucionar o problema e só em casos excepcionais repassem o atendimento para a figura do magistrado, certo? E tem juiz de tudo quanto é jeito, certo? Mas eu já vi alguns advogados na prática quererem se valer da OAB para poder ter um acesso aí deliberado a gabinete de magistrado, tá bom? Prosseguindo, é atribuível ao advogado também o direito de, inciso 10, usar a palavra pela ordem em qualquer juiz ou tribunal para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação aos fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como para replicar acusação ou censura que lhe forem feitas. Então, essa expressão pela ordem, se você já teve a oportunidade de assistir a algum tribunal do júri, que é aquele julgamento lá do réu, que vai ser julgado pelos 7 jurados da sociedade, ou se você já teve a oportunidade de assistir uma audiência, você vai ver que essa expressão pela ordem é muito utilizada. Então o advogado, ele se depara com algum discurso que ele quer refutar, que ele quer combater, ele se vale da expressão excelência pela ordem. Tipo, a minha vez, posso falar, certo? Para que ele se valha da oportunidade e traga a versão que ele detém sobre aquilo que está sendo deliberado, certo? Além disso, o advogado tem o direito de reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. Então, essa possibilidade, que é bem característica do profissional do direito, de questionar as coisas, certo? Ainda o mais acanhado, ainda o mais tímido no exercício da profissão, uma hora ou outra ele vai se romper essa timidez aí e vai fazer frente a esse direito, certo? Outra prerrogativa do advogado diz respeito à possibilidade de examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de processos findos, processos que já acabaram ou em andamento, quando não estejam sujeitos a sigilo, assegurada a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos, bem como autos de flagrante e de investigação de qualquer natureza, ainda que conclusos à autoridade. Essa expressão, conclusos à autoridade, para quem quiser anotar, a expressão conclusos à autoridade diz respeito que os autos da investigação estão com o delegado, ou estão com a autoridade responsável pelo caso.
No processo judicial, quando a gente diz os autos estão conclusos, significa que estão em poder do juiz de direito, estão lá no gabinete. Na fase de investigação, quando os autos estão conclusos, eles estão com a autoridade responsável por conduzir a investigação, é o delegado de polícia, certo? Então o advogado tem acesso deliberado a esses documentos. Por fim, é importante ressaltar o fato de que o advogado também tem o direito de assistir os seus clientes investigados durante a apuração de infração, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento. Esse assistir é o quê? Não é assistir ao filme, assistir à novela. É assistir no sentido de dar assistência, certo? Ele então tem que dar assistência para o seu cliente quando de um interrogatório, quando da prestação de um depoimento, sob pena de se anular o teor desse interrogatório, desse depoimento colhido. Se não constar a presença do advogado no momento daquele ato, esse ato é nulo. O depoimento e o interrogatório tornam-se nulos. Beleza? Pessoal, faltam 2 laudas aí para a gente terminar. Já temos 1 hora de live. O que vocês querem fazer? Continuamos direto ou a gente para 10 minutinhos e volta daqui a pouco? Tem dúvida, pessoal? Manifestem aqui a vontade de vocês, todo mundo, para eu saber o que vocês acham. Direto? Beleza, então vamos continuar. Toca o barco. Ana Kelly, continua direto. Pablo, toca o barco. Felipe, continua. Eduardo, continua. Elia, direto. Amanda, continua. Tatiana, direto. Continua, direto. Beleza, que bom. Bom saber que vocês estão aí pelo menos para me responder. Beleza? Tô gostando da interatividade. Para um descanso rapidinho. 2 questões que eu preciso tratar com vocês. Tem uma campanha lá no Instagram da faculdade, uma promoção que vocês podem concorrer a um vadimeco e, se não me engano, um almoço ou um jantar no restaurante Elmari, tá? Quem puder, participe lá da promoção e tiver interesse. E a segunda é a campanha do agasalho, dia 4 de julho, a partir das 9 da manhã ao meio-dia e de 2 da tarde às 19 horas. Eu estarei lá na Unievangélica, certo? Em nome da Faculdade Raízes, arrecadando agasalhos. Nós vamos computar horas extracurriculares para cada doação. De preferência, pessoal, se você tem a predisposição em doar, doe cobertores, tá bom? É um momento que a gente passa agora, é uma circunstância agravante, certo? Por causa do frio que se assolou aqui sobre o nosso município. Então, se puderem, de preferência, doe cobertores, tá bom? E vou continuar o nosso conteúdo. Lauda 8. Prerrogativas do advogado no CPC de 2015. Artigo 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Felipe, não valerão menos do que 10 horas, tá? Cada doação. O regulamento da instituição diz que para cada campanha de doação são 5 horas só, mas excepcionalmente por conta da pandemia nós estamos aumentando essa quantidade de horas extracurriculares para pelo menos 10 horas por cada cobertor, tá bom? Por isso que eu estou optando pelo cobertor, por quê? Porque muita gente vai querer levar uma camiseta e outro leva uma bermuda, um leva uma calça, certo? Então, para padronizar, mais fácil é o cobertor. Tá bom? Aí não tem como, uma bermudinha são 3 horas extracurriculares, uma camiseta cavada 2 horas e uma camiseta com manga 5, uma camiseta de manga longa 10, então fica um critério muito, por isso do cobertor. Ou
de um conjunto de moletom, certo? A blusa e a calça de moletom. Chega lá com a calça jeans te protege de frio onde? Tá? Precisa de uma coisa para aquecer. Justamente esse é o motivo da campanha, tá bom? Então vamos lá, artigo 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na OAB. É lícito a parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Atenção, quanto a tal artigo, é importante destacar que aquele que estiver regularmente inscrito na OAB também pode postular em causa própria. Foi o que eu falei. Mateus, de Campo Limpo, advogado, foi demandado em juízo. Ele quer apresentar sua defesa, ele não precisa constituir o Pablo Argentino como seu procurador. Ele pode, em causa própria, fazer a petição de defesa e ele mesmo assinar a petição. Nesse contexto, ele deverá respeitar as exigências impostas pelo artigo 106 do mesmo diploma legal. Quando postular em causa própria, o advogado atuando por si só, incumbe ao advogado declarar na petição inicial ou na contestação o endereço, seu número de inscrição na OAB, o nome da sociedade de advogados da qual participa, para o recebimento das eventuais intimações que vão chegar ao longo do processo. Ele precisa comunicar ao juízo se porventura ele mudar de endereço no decorrer da ação. Parágrafo 1º. Se o advogado descumprir o disposto no inciso 1, o juiz ordenará que se supra a omissão no prazo de 5 dias antes de determinar a citação do réu sob pena de indeferimento da petição. Então, o advogado não cumpriu essas formalidades do inciso 1º, o juiz oportuniza que ele faça isso em 5 dias antes de citar o réu, e aí, se o advogado não fizer, indefere a petição, certo? Eu, João Vitor, advogado, vou entrar com uma ação contra o Mateus de Campo Limpo. Sou advogado, tem que falar na petição, meu número da OAB, meu escritório tem endereço em tal lugar, para que eu receba as intimações. O juiz, quando foi despachar, viu que faltava isso no processo, ele para ali o processo. Antes de dar sequência ao processo, ele manda o João Vitor vir e arrumar esses critérios formais, certo? Se o advogado infringir o previsto no inciso 2, não comunicar o seu atual endereço, serão consideradas válidas as intimações enviadas por carta registrada ou por meio eletrônico ao endereço constante dos autos. Então, atentem-se para isso. Tanto você, parte, quanto você, procurador, mudou de endereço no transcorrer da ação, comunique ao juízo. O que decorre em desfavor do advogado é que, se ele mudar de endereço e não informar no processo, continuam se mandando as intimações para o endereço antigo e para o endereço eletrônico antigo, certo? E aí consideram elas válidas, porque era incumbência do advogado informar no processo que houve essa alteração. Mas aí, você que está na prática, vai ver que o servidor da justiça viu que a cartinha voltou errada, ele liga na OAB e fala: o advogado fulano de tal, não era para ser dever do servidor da justiça fazer isso. Mas alguns de boa fé se dão esse trabalho para evitar aí um prejuízo para o advogado e para a parte, certo? Última lauda. Os artigos 104 e 105, vem aí, regras acerca da questão da procuração. Olha só, artigo 105, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo. Quem que habilita? A procuração, dá poderes a ele para isso, exceto para receber citação. Então olha só, o advogado vai defender os interesses do cliente no processo. Só que o advogado, a parte, sendo demandado em juízo, vamos lá, o Mateus é a parte ré e o Pablo Argentino é o advogado do Mateus. Advogado não tem poder para receber citação. Então o oficial de justiça não pode chegar lá com o mandado querendo citar o Mateus na pessoa do advogado dele, Pablo Argentino, certo? Por quê? Advogado, apesar de ter procuração assinada pelo seu cliente, não tem poderes para receber citação. Ele não pode confessar no lugar do cliente, reconhecer a procedência do pedido, transigir, que é acordar, fazer um acordo,
desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, formar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica. O Pablo não pode, em nome do Mateus, falar que o Mateus é pobre e não tem condições de pagar as custas e despesas do processo. Não pode, é ato pessoal da parte, advogado não pode fazer isso, certo? Expliquei rápido? Parece que foi, né? Se foi rápido aí, vocês me barrem aí e peçam para eu voltar de novo. Além disso, via de regra, não é autorizado o advogado postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão. Preclusão é perder a prática do ato por transcurso de tempo. Tá? Nós temos vários tipos de preclusão, mas nós vamos ver preclusão temporal. É perder a possibilidade de praticar o ato por decurso do tempo. O tempo passou, precluiu de forma temporal. Então, para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para evitar que se perca algum direito, e aí eu tenho que demonstrar urgência, excepcionalmente o advogado pode peticionar no processo antes de ter sido feita a procuração pelo seu cliente. Mas só nesses casos excepcionais. A regra é, para o advogado postular no processo, ele precisa antes da procuração assinada pelo cliente. Caso ele tenha que peticionar no processo sem procuração, o que vai acontecer? Ele vai ter um prazo de 15 dias para posteriormente vir e apresentar a procuração, e esse prazo pode ser prorrogado por mais 15 dias a critério do juiz. Além disso, caso o ato não seja ratificado, confirmado, ele será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo ao advogado pelas despesas e por perdas e danos. O que é isso? O Pablo peticionou sem receber procuração do Mateus. O juiz falou, Pablo, você tem 15 dias para apresentar a procuração. O Pablo não fez. Pablo, estou te dando mais 15 dias. O Pablo não fez. O juiz considera inválido, nulo aquele ato praticado pelo Pablo, porque ele não tinha procuração, torna aquele ato ineficaz, e se daquele ato decorrer algum prejuízo para alguma das partes, o Pablo vai ser o responsabilizado em perdas e danos. Beleza? Por fim, no artigo 107 do CPC, temos os direitos processuais do advogado. São eles: examinar em cartório do fórum e secretaria de tribunal, mesmo sem procuração, autos de qualquer processo, independentemente da fase de tramitação, assegurados a obtenção de cópias e o registro de anotações, salvo nas hipóteses de segredo de justiça, nas quais apenas o advogado constituído terá acesso aos autos. Prática do Felipe James, direitos da infância e adolescência. Só o advogado habilitado nos autos pode ter acesso ao processo. Processos envolvendo direito de família. Só os advogados habilitados nos autos podem ter acesso ao processo. Nos demais processos, em geral, que não tramitem pelo segredo de justiça, qualquer advogado pode solicitar acesso em juízo, tá bom? Outro direito do advogado: requerer como procurador vista dos autos de qualquer processo pelo prazo de 5 dias. Antigamente a gente via muito isso quando o processo... Perdão. Quando o processo não era digital. O advogado precisava chegar lá no fórum, ele se deparava com uma estante enorme com um monte de processo. E ele queria, olha, eu quero esse processo aqui. Chegava lá com um extrato, um extratozinho semelhante ao extrato bancário, com o número do processo e os dados do processo, para a gente que era estagiário, ir lá procurar numa estante enorme, entregar o processo para o advogado, para ele poder levar o processo para casa, ou para o escritório por 5 dias. Tá? Hoje, com o processo virtual, raros casos da gente ter contato assim, físico com o processo. Retirar os autos do cartório ou da secretaria pelo prazo legal, sempre que neles lhe couber falar, por determinação do juiz, nos casos previstos em lei. O Mateus foi citado, tem que apresentar contestação. O Pablo é o advogado do Mateus. O Pablo vai lá no cartório, pede o processo, o prazo para contestar é de 15 dias. Logo, o Pablo poderá ficar com o processo no seu escritório por 15 dias. Beleza?
Parágrafo 1º. Ao receber os autos, o advogado assinará carga em livro ou documento próprio. Isso, pessoal, isso aí está ficando arcaico, está ficando para a história. Porque quando os advogados iam ao cartório pegar um processo, aí tinha um livrinho lá para deixar registrado que esse processo, na data tal, saiu do cartório para determinado advogado. Ó, a Manu está falando, na primeira vara criminal ainda é processo físico. Aí, tá vendo? Tá ficando para a história. A própria Manu falou, ainda é processo físico, porque estamos caminhando para a digitalização dos processos das varas criminais, tá bom? Então lá a Manu, estagiária, ainda faz o lançamento no livro de carga aqui dos processos que saem do cartório, certo? Sendo o prazo comum às partes, os procuradores poderão retirar os autos somente em conjunto ou mediante prévio ajuste por petição nos autos. Então o juiz abriu um prazo comum de 15 dias para as partes se manifestarem, certo? E aí é um processo só, 10 dias um prazo comum para o Pablo manifestar e para o Cauê manifestar, advogado do autor e advogado do réu. Aí eles combinam, olha, os 5 primeiros dias ficam com o Pablo, os 5 últimos dias ficam com o Cauê, beleza? O Cauê está falando aqui que já viu carga de processo por prazos maiores. Cauê, isso não acontece em Anápolis, tá? Em algum município do Brasil, num lugar tão distante, pode ser que isso aconteça. Prosseguindo. Na hipótese do parágrafo 2º, é lícito ao procurador retirar os autos para obtenção de cópias pelo prazo de 2 a 6 horas, independentemente de ajuste e sem prejuízo da continuidade do prazo. Abrimos o prazo para o Pablo e para o Cauê, 10 dias do mesmo processo. O Cauê chegou lá primeiro, ele não quer levar o processo. Para não prejudicar o Pablo, ele fala, olha, vou pegar aqui o processo, vou ficar com ele de 2 a 6 horinhas, vou fazer a cópia integral dele, depois devolvo aqui, o Pablo vem e pega. Tá bom? Não prejudica o Pablo hora nenhuma. O procurador perderá no mesmo processo o direito de retirar os autos do cartório se não devolvê-los dentro do prazo de 2 a 6 horas, salvo se o prazo for prorrogado pelo juiz. Já vi isso. Processo, recebi uma etiqueta aqui, proibido fazer carga do processo para o doutor Pablo Argentino. Por quê? É uma punição do juízo, porque ele retirou o processo do cartório para fazer cópia e ficou com o processo por mais de 6 horas e não devolveu. Ou devolveu fora do prazo, certo? E aí ele não pode mais retirar os autos do cartório para fazer cópia, tá bom? Pessoal, findamos aqui o nosso conteúdo da advocacia privada. É claro que a advocacia se reveste de um monte mais de coisas, mas para critério didáticos, esse é o nosso conteúdo. Se você tem dúvida, comente aqui ou lá no AVA. Não consegui acessar o AVA, infelizmente, então de preferência, comente aqui, beleza? E aguardo vocês na semana que vem, no mesmo horário, para quê? Para a nossa última aula de Direito Constitucional 2, do 3º período do curso de Direito da Faculdade Evangélica Raízes. Beleza? Muito obrigado aos 22 participantes. O sininho está batendo aí, certo? Bom descanso para vocês. Até semana que vem, tá bom? Olha só, para quem tem dúvida, olha só, e que talvez seja sua dúvida, o Matheus postou aqui. No campo das atividades da aula de hoje tem um status de envio. Não encontrei atividade proposta. Temos alguma para a aula de hoje para enviar? Atenção! Nessa aula de hoje e na aula da semana que vem, não postarei nenhuma atividade, nem hoje, nem amanhã, nem no futuro. Tá? Vocês devem fazer tão somente as anteriores atividades já postadas, né, para registrar a sua interação com o AVA. E a próxima atividade que eu vou aplicar para vocês é tão somente a prova da terceira VA. Tá bom? Então, não tem atividade para fazer. Certinho, Matheus? Pode ficar tranquilo. A turma toda aí agradece. Pablo disse aleluia. Matheus ufa. E agradeço, viu, pessoal? Boa noite para vocês. Até semana que vem, no mesmo horário e no mesmo bate-canal. Abraço!